Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um AgroMeeting semanal organizado pelo Espaço Visual e em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega, com o apoio da mídia do Vosso Campo. O evento está a ser emitido em direto nas nossas redes sociais. O link poderão participar através do link que está disponível na nossa página do Facebook e colocarem escreverem-se e colocarem as vossas questões ao conferencista convidado. Esta é uma conferência então organizada pelo Espaço Visual, uma empresa consultora privada que presta serviços no âmbito da consultoria agrícola, agroindústria e turismo, na elaboração de candidaturas de fundos públicos, comunitários, projetos técnicos, planos de negócios, formação profissional, licenciamentos e gestão de empresas. Convidamos então especialistas das semanas, que achamos que têm massa crítica das agricultoras em Portugal, que também venham expor a experiência deles, das organizações, das fileiras e que acreditam também no setor primário como nós. Hoje o tema que vamos debater é um tema muito interessante, que fala um pouco sobre a cultura e as fileiras ligadas ao sabogueiro. Para tal, convidamos o especialista, o engenheiro César Pereira, que é licenciado em Engenharia das Indústrias Agroalimentares pela Escola Superior Agrária de Viseu. Durante o seu percurso profissional, já trabalhou em várias empresas, exercendo cargos técnicos superiores da gestão de produtos de qualidade e também a função de formador na área do marketing e comercialização de produtos hortofrutícolas. Já participou em várias ações de formação relacionadas com a sua área de trabalho e é desde 2010 responsável pelo controle da qualidade e produção na Regi Frutas. Então, engenheiro César, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com muito gosto que temos por cá, que nos vai falar um bocadinho também da sua experiência profissional, da sua paixão também desde 2010 na área do sabogueiro e vem-nos falar um bocadinho do modelo técnico da cultura e da comercialização. Obrigada. Olá, boa noite. Antes de mais, agradeço o convite. Eu quero explicar um pouco como fui parar a Tarouca ao sabogueiro, à cultura do sabogueiro, à comercialização do sabogueiro e toda a alteração dos processos que foram feitas em 2009, 2010. Eu, antes de participar no projeto do sabogueiro, fazia parte de um organismo gestor e promotor da maçã da Beira Alta e como indicação geográfica protegida e da maçã Bravo de Esmolfe, denominação de origem protegida. Essa empresa fazia a gestão e a qualificação de produtos qualificados e, entretanto, na altura, a autarquia de Tarouca propôs um desafio à FELBA, que era a denominação de origem protegida da baga do Varode. Na altura fez o estudo documental através do Mosteiro de Salzedas com o senhor Padre Seixeira, que infelizmente já faleceu, que me enriqueceu um pouco a nível histórico da baga do sabogueiro e que depois, em conclusão, relativamente à DOP, chegamos à conclusão que faltava um histórico de faturação com a denominação baga do Varode. Então esse projeto ficou um pouco parado, criando atualmente com a empresa que comercializa este produto, criou-se um pouco o nome de baga do Varode, para mais tarde, se houver necessidade, criar uma denominação de origem, que atualmente para os mercados que a região tem, não tem sido necessário. Tem sido necessário mais os referenciais de qualidade, as ISO 22000, e atualmente estamos a dar o passo para o IFS, para entrar em novos mercados com essa exigência. A minha entrada na região foi em novembro de 2007, com o objetivo de criar uma unidade de transformação de baga fresca. Até 2005, remontava aí há 60 anos atrás, nessa data, a comercialização de baga na região como seca.
No entanto, devido às imposições do principal cliente, que era um cliente alemão, impôs, até pelo facto de referenciais de qualidade não considerarem muito bem a baga seca um pouco por ser seca ao sol, de estar exposta às contaminações cruzadas do próprio ambiente, acharam por bem a região direcionar-se para o mosto de baga refrigerado ou baga congelada, que a dimensão destes dois processos foi muito mais elevada no mosto de baga refrigerado, propriamente a baga congelada, que a nível residual ainda se comercializa cerca de 2, 3 caminhões por ano. Mas talvez para começarmos de uma forma mais transversal a todos os processos, eu queria compartilhar uma pequena apresentação. Sim, esteja à vontade. Eu estou com dificuldade em encontrar o cheiro. Eu peço desculpa. Para entrar aqui no ambiente de trabalho, há pouco consegui entrar bem, agora não estou a conseguir. Esteja à vontade. Ok, tudo bem. Não estou a conseguir compartilhar a tela. Ok, olha, não estou a conseguir e eu vou falar. Se carregar em baixo no compartilhar a tela. Eu já fiz, só queria ir ao ambiente de trabalho buscar a não ser que eu faça copy-paste para aqui. Tem a apresentação aberta? Não. Tem que abrir a apresentação, exato. Ok, então foi isso que aconteceu há pouco. Ok. Tá. Já estamos a ver. Está ótimo. Ok. Coloque em modo de apresentação, por favor. Pronto, antes de mais, talvez para melhor enquadramento, começo por definir o que é o sabugueiro. É um arbusto ou uma árvore, ou seja, ele é originário de um arbusto com vários troncos a sair do solo, que depois, devido ao interesse por esta cultura, se conduziu em tronco único, formando uma árvore com cerca de 5 a 6 metros de altura, com tronco irregular, onde se inserem ramos opostos, todos eles cobertos por uma casca rugosa de cor cinzenta esbranquiçada. As folhas são pecioladas, opostas, compostas de 3 a 7 folíolos elípticos, finamente dentados na margem, agudos no ápice. As flores são amareladas ou brancas, pequenas, dispostas em amplos corimbos terminais, como podemos ver aqui na figura. Aqui o enquadramento histórico do sabugueiro. Quando comecei a fazer o levantamento histórico do Mosteiro de Salzedas, foi interessante quando me disseram que já os monges de Cister na região utilizavam as folhas de sabugueiro como um ungento para curar as feridas, e as próprias bagas e a infusão da flor
para o chá, era utilizado para combater o vírus da influenza, e que era o vírus que os preocupava na altura. Aqui, embora seja uma árvore ou um arbusto espalhada por todo o mundo, ela tem maior incidência no norte, principalmente aqui nos concelhos de Tarouca, Moimenta, Moimenta da Beira, Lamego, Armamar e Taboase. Ela, durante 60 anos, foi comercializada essencialmente em seca, devido já aos argumentos que eu utilizei inicialmente. O mercado direcionou-se para fresca e então foi criado na região, em 2009, iniciou-se um processo onde se iniciou a construção de uma unidade transformadora de mosto de baga de sabugueiro, denominada Ragifrutas, que permitiu concentrar e comercializar toda a produção existente nestes 5 concelhos. No entanto, eu gostaria de referir e desmistificar também a ideia vendida nessa altura, que a região possuía cerca de 3.500 toneladas de baga em fresco, quando, na realidade, após a construção da unidade de transformação, chegamos à conclusão que a região produz somente 1.500 toneladas de baga em fresco. Posso referir que esta unidade, ainda no ano anterior, comercializou cerca de 1.170 toneladas de baga em fresco, e a região, relativamente à baga seca, teve somente 20 toneladas de baga, ou seja, em seco. Mesmo que a baga seca represente aqui 120 toneladas em fresca, porquê? Porque para se fazer 1 kg de baga seca é necessário 6 kg de baga em fresco. Então, somando à quantidade vendida por esta empresa a representatividade da seca, estamos a falar aqui 1.300 toneladas, e que consideramos hipoteticamente que poderá ir até ao máximo de 1.500 toneladas nestes 5 concelhos. Que depois acaba por ser um estrangulamento comercial, como vamos ver depois mais na parte final, como um ponto fraco da região. Aqui, talvez para todos percebermos um pouco toda a fileira, gostaria de referir as práticas culturais utilizadas. Em 2012, pegamos num estudo já existente pela própria Direção Regional, que identificava a sabugueira, a bastardeira e o sabugueiro, e em parceria com a Universidade de Vila Real, a UTAD, definimos os parâmetros agronómicos destas 3 variedades e também as características físico-químicas. E destas 3, identificamos a bastardeira como um maior potencial agrícola e a nível alimentar, das características químicas, também com potencial de nível de antioxidantes mais elevados. Então promovemos na região a propagação desta variedade, a bastardeira. Aqui a plantação deve ser feita nos meses de inverno, a condução em tronco único com compasso de 4 metros de linha, 4 metros entre linha e 3 metros dentro da linha, 4 metros de linha ou 4 metros e meio, depende do tipo de solo. Se for um solo forte, podemos considerar os 4 metros e meio, porque eles têm tendência a ganhar muita vegetação. Podemos aqui considerar aproximadamente 500 a 600 plantas por hectare, e também é importante referir que, pelos estudos feitos também em 2012, no projeto com a UTAD, definimos que a produtividade média do sabugueiro rondava os 12 kg por planta, considerando uma produtividade por hectare de entre 6 a 7 mil kg por hectare.
Uma forma de também potenciar essa produção, porque há pomares de sabugueiro na região que podem atingir as 10 toneladas a hectare, foi a introdução de rega, principalmente a rega gota a gota. Os cuidados a ter antes da plantação, a esmatagem, que consiste na destruição da vegetação existente no terreno, análise do terreno, fazer uma lavoura e preparação do terreno, uma lavoura profunda perante um terreno profundo e fértil. No caso de ser um terreno pouco fértil, podemos fazer uma ripagem ou uma sorriba. A adubação de fundo ou corretiva é importante, logo na instalação do pomar, que nos vai definir a qualidade e a quantidade de frutos a colher ao fim do 3º, 4º ano. Fazer uma instalação adequada do sistema de rega para potenciar a produtividade por hectare. Aqui, relativamente à planta em si, é fácil de arranjar. Consiste em retirar estacas de ramos da poda. Essas estacas devem ter aproximadamente 3 olhos. Na plantação deve-se enterrar 2 olhos e deixar um de fora com cerca de 20 a 30 centímetros. A fertilização anual do sabugueiro pode efetuar-se das seguintes formas: tradicional, fertirrigação ou por adubação foliar. A correção calcárica, quando necessária, deve passar-se durante o inverno. É de referir que o sabugueiro gosta de solos ligeiramente ácidos. O programa anual de fertilização deverá ser feito com análise ao solo e foliares. A utilização dos adubos orgânicos é importante no desenvolvimento das plantas, deve ser feita durante o mês de janeiro, sempre os níveis de matéria orgânica no solo estejam abaixo dos indicados. Relativamente à poda, é simples, ela deve ser executada antes do mês de fevereiro. Devemos retirar os ramos de produção do ano anterior, deixando um talão de 2 olhos para assegurar a produção do ano seguinte. Deixa-se também ficar no sabugueiro a rebentação do ano anterior e retiram-se os ramos secos e partidos. Ou seja, todo o ramo que produziu, por exemplo, em 2021, é retirado, deixando 2 olhos, e todas as rebentações novas que esse sabugueiro teve irão produzir agora este ano, em 2022. A rega é importante para o aumento da produtividade da árvore, apesar de ser uma cultura pouco exigente em água. Solos mais úmidos, dar uma rega por semana, e mesmo nos outros solos mais secos, no máximo 3 regas por semana chega, para se obter bons resultados. De preferência, promover a cobertura do solo, utilizar destroçadoras e evitar herbicidas. Do ponto de vista comercial, cada vez mais nos pedem vaga orgânica, ou seja, devemos evitar ao máximo a aplicação de herbicidas, assim como inseticidas para outras pragas que podemos ver neste slide, em que o sabugueiro é atacado essencialmente por araniço vermelho e pontualmente com o piolho do sabugueiro, que é um piolho cinzento. Neste momento estamos a sensibilizar os agricultores para que nada seja feito a nível de tratamentos. No entanto, se estas pragas evoluírem e tiverem se for muito significativa a nível regional e provocarem prejuízos, aí sim teremos que pedir a utilização do uso menor e aplicar localmente. Os últimos 3 anos não tivemos grande problema, as análises, mesmo pontualmente, poderia haver um agricultor ou outro que utilizasse inseticidas, mas esses lotes normalmente, quando nos apercebíamos que era utilizado algum tipo de inseticida, retirávamos esse produto para um lote à parte, analisávamos e temos verificado que não temos tido
resíduos desses produtos utilizados para o combate destas duas pragas. Relativamente à colheita, temos que ter aqui um ponto em conta muito importante, que é a produção do ácido lático. O que leva à degradação deste produto é a produção de ácido lático, ou seja, que é a mesma coisa de termos que colher a uva, chegar à adega sem ela fermentar. Aqui no sabugueiro é precisamente isso. Ele fermenta facilmente e para isso foram adotadas regras específicas que o agricultor tem cumprido e que não tem havido problemas relativamente a esse ponto. Inicialmente sim, em 2009, 2008, 2009 sim, desconhecíamos um pouco esse fator e não havia forma ainda de o controlar porque não tínhamos uma unidade capaz de dar resposta a esse problema e um pouco com os erros desses anos aprendemos a controlá-lo. E para isso definimos regras, e regras estas que passo a apresentar, que começa pela previsão da produção, que durante o mês de junho, julho, os agricultores preenchem uma ficha de exploração para a previsão da produção. Os próprios técnicos a nível regional também vão acompanhando os sabugueiros, vão-lhe fazendo os testes dos açúcares, nomeadamente aqui o Brix, e consegue-se determinar mais ou menos a data de colheita. Definindo a data de colheita, há um ponto que é na requisição de caixas, o agricultor tem que levar uma amostra da sua baga. Um dos requisitos nessa amostra é verificar o grau Brix, se ele é superior a 14. E eu passo a explicar o porquê deste requisito e é um dos mais importantes. Na previsão da colheita por produtor. Porquê? A baga de sabugueiro desta região tem uma característica única, que é duas características únicas, é a cor violeta e o grau Brix. Podemos dizer que até a nível mundial nós temos um grau Brix médio por colheita de 18. As zonas produtoras de baga, mais nomeadamente as dos países de leste, podem atingir no máximo 14. E este produto é muito apetecível mesmo no mercado externo porque nós temos um grau Brix elevado. E para mantermos esse patamar de qualidade, na requisição de caixas definimos como parâmetro obrigatório por produtor a amostra ter um grau Brix superior a 14. Se não tiver esse grau Brix, pedimos para ele atrasar a sua colheita e esperar mais uns dias e ver este requisito cumprido para depois colher e termos a tal média que estimamos e que de certa forma contratamos com os mercados que temos a nível regional. Depois os produtores levam o número de caixas necessárias para a apanha de um dia, uma vez que com a entrega da baga será entregue igual número de caixas vazias. Normalmente a colheita, pelo histórico que temos, é feita entre o dia 4 de agosto e o dia 16 de agosto. Tem sido mais em média entre o dia 12 e o dia 16 e pontualmente nos anos quentes entre o dia 4 e o dia 8. A técnica de colheita é cortar o máximo pedúnculo até 1 centímetro de altura, não é necessário tesoura, coloca-se os dedos junto ao engaço e ele estala e sai facilmente, não necessitando de tesoura. Para evitar a tal produção do ácido lático, a tal fermentação, é obrigatório colher em horas mais frescas do dia, evitando as de maior calor.
Normalmente a hora que nós aconselhamos é a partir das 18 horas da tarde até às 11 horas do dia seguinte. Deve ter cuidado com a higienização das mãos, até porque, devido aos requisitos de qualidade e dos referenciais de qualidade que nos dispomos a cumprir, e proceder à colheita escalonada de frutos para não prejudicar o BRICS. E para isso normalmente há necessidade de fazer 2 a 3 passagens no pomar de sabogueiro. A baga é colocada em tabuleiros de plástico perfurados com uma altura de 20 cm. Ela deve ficar solta na caixa, não ultrapassando os 10 a 12 kg. Colocar 4 caixas na base da palete, 8 caixas em altura, fazendo um total de 32 caixas no máximo por palete. É aconselhado o uso de calhas para o aperto da carga para evitar danos nas caixas e paletes. Todas estas condições para evitar o derrame de líquidos e a tal produção do ácido lático. O transporte, o ideal seria carros frigoríficos, mas como não é possível, muitas vezes são utilizadas redes e de preferência cumprir com o calendário de entrega e não entregar depois do meio-dia. Às vezes quando há maior afluência é difícil cumprir com esse horário e muitas vezes estamos a receber até à 1, 2 da tarde. Mas que não tem havido problema porque a estrutura tem dado resposta imediata ao produto no próprio dia, não tem havido necessidade de fazer uma espera do produto para o dia seguinte e como transformamos no próprio dia não tem havido algum problema, mas só há exceções quando temos uma afluência maior, mas o ideal é que o agricultor não entregue depois da 1 da tarde. Também muitas das vezes há heterogeneidade na maturação nestes 5 concelhos, então muitas vezes fazemos uma calendarização por freguesia, até porque as zonas de val normalmente atingem uma maturação mais cedo, então são essas as freguesias em que damos prioridade. Penso que atrás também já referi um pouco a entrega às horas mais frescas e, como tinha dito anteriormente, não deve ultrapassar a 1 da tarde a entrega da baga. A entrada na unidade, o primeiro ponto a analisar da produção, fazemos o controle de qualidade, em que é analisada o grau BRICS, a temperatura e o pH, mas aqui damos mais importância até à temperatura por causa da fermentação. Temos em atenção que ela não ultrapassa ali os 25 graus. Acima disso, muitas vezes são recolhidas amostras e enviadas para análise para ver a produção do ácido lático e para ver se é seguro introduzir a baga desse agricultor ou não. E o Brau BRICS aqui o parâmetro é mais a nível de qualidade, um parâmetro mais comercial. Aqui podemos ver na fotografia, temos aqui a empresa criada em 2009, 2010, que dá resposta à comercialização de toda a baga da região, em mosto ou congelado, e que consiste aqui na questão do mosto de baga refrigerado. A baga passa pelo controle de qualidade, medindo a temperatura e o grau BRICS, como dito anteriormente, é colocada numa zona de estocagem e para posteriormente se introduzir num túnel de refrigeração, que é como estamos a ver aqui nesta imagem, peço desculpa. Podemos ver aqui nesta imagem, ela é introduzida no túnel de refrigeração entre os 20 e 25 graus,
e em 4 minutos ela é submetida para menos 2 graus. É uma pequena congelação, não chega a congelar propriamente, fica um mosto gelado. Depois de sair do túnel, a baga é desengaçada com os desengaçadores até utilizados no vinho, é bombeada, só o bago é bombeado para estes silos, como podemos ver aqui na fotografia à direita. Nestes silos, eles são refrigerados e isotérmicos, temos o mosto da baga, temos a introdução do ar controlado, que é o azoto, que provoca aqui uma anaerobiose, reduzindo-lhe a carga microbiana. É importante aqui referir que a permanência de cerca de 2, 3 dias nestes silos conseguimos baixar a carga microbiana a menos de metade. E importante aqui, para além dos micro-organismos em geral, é que também lhe baixa o ácido lático. Nós temos de ter atenção que a produção de ácido lático não pode ultrapassar os 0,3 mg por quilo, e com a introdução da baga nos silos e com esta atmosfera modificada, conseguimos fazer expedições com níveis de ácido lático na ordem média de 0,05. Se já experimentamos expedir no próprio dia e os níveis de ácido lático já andam no 0,15, que acaba por ser um risco, e então optamos por deixar permanecer mais tempo nestes silos para que o produto seja mais seguro. E depois também temos que controlar muito a pureza do ar, porque em função disso temos mais ou menos carga microbiana no mosto final. E depois a expedição é feita em caminhões cisterna. Relativamente ao processamento de baga em caixa ou baga congelada, a baga entra no túnel, só que em vez de sair a menos 2, sai a menos 25, porque este túnel faz refrigerado e faz congelado de acordo com o regime interno que lhe queiramos colocar. Se colocarmos um regime entre menos 8 e menos 15, ela sai refrigerada a menos 2. Se colocarmos um regime entre menos 25 e menos 35, ela sai congelada a menos 22. Depois de congelada, desengaçamos e colocamos em caixas de cartão de 10 kg. Depois é expedida em caminhões de congelados. Processamento de baga, ela sai do sabogueiro em cacho e quando pretendemos secar ainda é utilizado estes equipamentos rudimentares, que consiste só numa rede para retirar o bago do engaço, e depois é seca em eiras de cimento ou de pedra existentes na região, algumas já muito antigas. Ela é seca ao sol e depois é ensacada em sacos de serrapilheira. Mas também a região quantifica-se mesmo nestes últimos anos, baga seca entre as 20 a 30 toneladas, é muito residual. Neste momento ganhou dimensão o mosto de baga refrigerado. A baga congelada representa cerca de um caminhão ou dois, entre 20 a 40 toneladas ano. Aqui relativamente aos pontos fortes que a região tem atualmente na fileira da baga de sabogueiro, é as parcerias estratégicas que tem tido com a Universidade de Vila Real, a Universidade de Aveiro, Instituto Politécnico de Viseu e empresas do setor. Atualmente temos até um projeto a decorrer, que é a baga com valor com a empresa Inumap, na qual é uma empresa nacional de concentrados, em que nós também estamos a comercializar mosto de baga refrigerado. E depois temos também uma estrutura técnica regional que é capaz de levar a cabo os produtos que representa com qualidade e segurança alimentar. E temos um forte posicionamento no mercado externo e nacional. Quando começamos com este projeto da unidade de transformação, tínhamos um único cliente alemão,
durante alguns anos. 2012, 2009, 2010, 2011 comercializamos essencialmente para ele. 2012 entramos noutros mercados, nomeadamente o holandês, e depois mais tarde em Áustria e também atualmente no mercado nacional. Estamos aqui a falar já num campo de ação comercial bastante significativo, que pelo menos 3 destes agentes económicos qualquer um deles tinha resposta a toda a produção desta região. Um dos pontos fortes é esta unidade ter uma capacidade de estocagem de 200 toneladas por dia e poder dar resposta mesmo à própria transformação de cerca de 150 toneladas dia, até porque foi o recorde que obtivemos até hoje. Tivemos uma entrada de 150 toneladas de baga e conseguimos processar as mesmas entradas num só dia, com cerca de 12 horas de trabalho. Fizemos a 150 toneladas de mosto de baga refrigerado. Também como pontos fortes, também temos na região associações de desenvolvimento local interessadas, contribuem na produção e promoção da baga de sabugueiro. Elas próprias também têm projetos de desenvolvimento com as próprias universidades, até para a parte da cosmética e medicinal, que pode ser também um contributo a nível futuro para a valorização deste produto, porque atualmente a comercialização assenta essencialmente em empresas que transformam mosto em concentrado, e uma forma também de valorizar será entrar pelos outros ramos, que é a cosmética e os fins medicinais. Como referi anteriormente, um ponto forte da baga nacional é mesmo o BRICS médio atingir os 18, permitindo o posicionamento do mercado europeu com distinção. Modéstia à parte, a região possui mesmo este valor e é isso que a faz ter um grande destaque perante os outros países produtores. E também a cor, que é a violeta, é uma cor diferente dos outros países produtores, é mais avermelhada, e isso também é um grande parâmetro de distinção. Depois ter uma unidade única no país, capaz de dar resposta a 5 concelhos de produção de baga de sabugueiro: Lamego, Tarouca, Moimenta da Beira, Taboaço e Armamar, que é importante também referir que esta unidade tem com participação ativa e o apoio das autarquias destes 5 concelhos, que também têm ajudado a alavancar todo este trabalho desenvolvido e ajudar, de certa forma, a dar a volta àquela transição da seca para a refrigerada, para que a região conseguisse dar resposta e se mantivesse neste desafio que teve naquela data da transição e que continua a ter no desenvolvimento comercial. E aqui, relativamente às ameaças, há aqui 3 pontos, que é as alterações climáticas, que é transversal a todas as outras culturas, e a fraca oferta de matéria-prima para suprimir as necessidades comerciais. Que era o que eu referi inicialmente. Estávamos a contar com 3.500 toneladas de produção e temos, na melhor das hipóteses, 1.500 toneladas regionais. E também aqui a faixa etária dos produtores da região. Já são produtores com alguma idade e espero, como é uma cultura simples de trabalhar, que mesmo as novas gerações apostem nesta cultura e ajudem a desenvolver e continuem neste desafio constante, porque de certa forma é mais-valia, porque é uma cultura
simples de trabalhar. Há muitos produtores que têm outras atividades ou que vivem de serviços e trabalham esta cultura ao fim de semana, e que dá precisamente para trabalhar ao fim de semana, e utilizam as férias do verão, eles e os seus familiares, para fazer a colheita, podendo rentabilizar ao máximo, ou tirando partido do maior valor que esta cultura lhe pode trazer por hectare. Pronto, e penso que a nível da apresentação geral está tudo. Grato pela vossa atenção e, no entanto, podemos agora criar algum debate e falar melhor sobre tudo isto que foi exposto. Muito obrigado. Ok. Muito bem, Engenheiro César. Parabéns pela sua apresentação, do ponto de vista muito prático, muito concreto, claramente que referenciou aqui uma fase inicial, um desafio para a Ragifrutos, não é? Nomeadamente, tem a ver com a questão tinha um business plan para 3.000 toneladas e depois constatar que na realidade tinham 1.500 toneladas. Queres falar um bocadinho dessa, no fundo, alteração do plano de ação que tiveram que implementar para tornar a Ragifrutas um projeto viável? Sim, a Ragifrutas, mesmo que tivesse as 3.500, havia aqui necessidade de criar outro campo de ação do negócio, porque, para todos os efeitos, construiu-se uma unidade para trabalhar um mês, possivelmente, porque a campanha da baga inicia ali no início de agosto e vai normalmente, pelo histórico que temos, destes 11 anos de existência, até dia 7, 8 de setembro. E então não deixa de ser um processo cíclico. Entretanto, em conversação com os nossos principais clientes, nasceu um desafio, que era a comercialização de maçã congelada. E então a Ragifrutas apostou nesse setor. Atualmente ela compra maçã de indústria existente na região e tem uma linha completa de descasque, de corte, e depois utilizamos o túnel que serve para a congelação ou refrigeração de baga e congela a maçã. E utilizamos os canais de distribuição da baga para a comercialização da maçã, e assim como outros que depois foram surgindo. Depois, atrás, o caminho faz-se caminhando. Como entramos um pouco na fruta congelada, nasceu-nos há 4 anos um desafio, foi-nos proposto um desafio que é a comercialização de kiwi congelado. E atualmente estamos a comprar a nível nacional às empresas produtoras de kiwi, na qual neste momento descascamos o kiwi, cortamos e congelamos e vendemos para as empresas da indústria alimentar, também para alguns clientes que temos de baga e outros que foram surgindo, e assim rentabilizamos a estrutura, está a trabalhar o ano todo. E acaba por também ser uma mais-valia para o setor da baga, porque uma fonte de rendimento também acaba por ser estes frutos congelados. Ou seja, o facto de diluir os custos da existência da empresa e até promovendo aqui algum incremento económico da própria estrutura, permite esta estrutura ter uma segurança até para poder pagar mais o setor da baga. É uma estrutura sem fins lucrativos, porque a Ragifrutas é uma regi-cooperativa, uma cooperativa de interesse público, a primeira a nível nacional nas frutas, criada em dezembro de 2008, e que permitiu dar resposta ao setor da baga e também ajuda de uma forma até direta, ia eu dizer indireta, mas direta, a dar resposta a outras frutas de indústria, nomeadamente aqui ao kiwi, existente a nível nacional, e à própria maçã. E dessa forma, e também criar emprego. Neste momento já temos
funcionários. Quantos funcionários é que são na Régio Freitas? Já estamos com 22 funcionários. Ok. Mas do ponto de vista da cultura do Sabugueiro, como é que conseguem potencializar a cultura do ponto de vista da região? Eu Porque, penso no fundo, maximizando, qual é, no fundo, a estratégia? na parte da produção. Temos dado acompanhamento na instalação de novos pomares. Já testamos o aumento da densidade das plantas, aumentar até para compassos mais apertados, mas vimos que não resultado, porque ela tem um crescimento vegetativo muito significativo e quando apertamos este compasso, depois tivemos necessidade de cortar uma entre outra, existimos dessa ideia. Aqui o que potencia foi a escolha da variedade, como disse inicialmente, apostamos na bastardeira. Ser mais produtiva, Agronómico tem mais peso, sim, são os magos maiores e outras características. Do ponto de vista químico, os antioxidantes é muito boa e promover, sim, as adubações mais à base de... É uma cultura que gosta muito de adubações azotadas e potássicas e também a rega, porque a maioria na região é de sequeiro. E então, se reduzirmos a percentagem de sequeiro para regadio, penso que vamos incrementar um pouco a produção e também aqui incentivar novas plantações. Do ponto de vista económico, o agricultor neste momento nota-se satisfeito, ele próprio, juntamente com as entidades, direções regionais, autarquias, neste ponto de viragem de seca para o mosto, eles próprios fizeram sacrifícios, houve dissabores, houve também preços mais baixos, mas com perseverança e união conseguiu-se atingir algum equilíbrio, atingiu-se equilíbrio comercial e neste momento está aqui uma vantagem. Mas pelo que eu percebi, vocês têm mais procura do que oferta, é isso? Há aqui uma vantagem para o produtor. Antes da colheita conseguimos definir um preço ao agricultor e ao fim da colheita o agricultor fatura e recebe. Não tem tido grande tempo de espera. Estamos a falar em quanto tempo? No ano anterior foi pronto pagamento. Os últimos 2, 3 anos penso que foi a 30 dias. 30 dias, ok. Essa questão linkou como um dos pontos fracos a questão da faixa etária dos produtores, não é? Uma vez que vocês já têm know-how, já têm um negócio, têm maior procura, a questão é como é que se torna esta atividade mais apelativa do ponto de vista dos investidores? A sensibilização mesmo para o facto de ser uma cultura fácil de cultivar. Sim. Como eu referi anteriormente, há pessoas a viver de serviços que utilizam esta cultura como cultura de fim de semana. Eu posso dar uma ideia que para podar um pomar de sabugueiros, 1 hectare, por exemplo, 1 hectare é preciso 4 homens num dia podam 1 hectare de sabugueiros. Claro que uma pessoa que viva de serviços, ao sábado, utilizando os sábados desde outubro a janeiro consegue podar os seus sabugueiros e depois o facto de durante o mês de agosto as pessoas estarem em férias e até coordenarem com os seus familiares as férias para essa altura, conseguem fazer também a colheita por mão própria, reduzindo, aliás, aumentando aqui a sua rentabilidade, não é? Porque... Mas isto não é um negócio que se consegue escalonar, do ponto de vista da dimensão da exploração? Escalonar como? Do ponto de vista da dimensão média, que, na sua opinião, qual é que seria a dimensão média que a exploração devia ter para, por exemplo, um jovem agricultor poder viver da atividade? É assim, esta cultura tem que ser vista como um complemento. Quer às atividades de prestadores de serviços, quer a próprios agricultores. Como cultura principal, era necessário bastante área. Que, na sua opinião, qual é que seria? Na minha opinião, o agricultor, para viver somente do sabugueiro, teria que ter acima de 10 hectares. 10 hectares, não é? Área mínima, claro. E que não é fácil de os arranjar na região. Okay.
Agora também tem uma Mas potencialidade. podia ter outro tipo de culturas, lá está, e Sim, tentar diversificar também. existe aqui na região grandes fruticultores a também terem 3, 4 e 5 hectares de sabugueiro. Os maiores produtores aqui desta região temos 3 a atingir 15, 20 hectares. Aliás, peço desculpa, é um engano, 15 a 20 toneladas. Isto do ponto de vista de produtividades médias na região, É mais 10 a fácil. 7 toneladas por hectare, é isso? Sim, sim. Okay. Do ponto de vista da qualidade, falou aí da questão do controle que fazem e vem, do grau Brix, a temperatura e de pH. Tem tido muitas devoluções aos clientes? Como é que funciona esse processo? Nos primeiros anos, sim. Nos primeiros anos tivemos até as pessoas, primeiros 2, 3 anos. Também não tinham todo o Até haver uma forte sensibilização para o problema, mas era assim, tivemos muitas, não eram muitas, eram pontuais. Estamos a falar, se calhar, no primeiro ano, uma devolução de 1 tonelada ou 2, o segundo 1 tonelada e o terceiro meia tonelada. Não foi muito, as pessoas abraçaram muito este projeto e estiveram connosco desde o início. Claro. E não foi muito por aí. Acho que eles sensibilizaram-se facilmente. Acho que o agricultor esteve bem. Okay. Atualmente não tem havido devolução, não tem havido grandes problemas. E também nos inícios de 2009 não tínhamos isotermia nas cubas, ainda estávamos no projeto inicial, tivemos alguns dissabores, mas tudo se ultrapassou e atingiu-se o equilíbrio. Muito bem. Temos aqui já cerca de 38 questões dos participantes. Iria começar aqui pelo José Vieira, que pergunta: uma planta de sabugueiro precisa quantos litros de água de rega no pico de verão, na sua opinião? No pico de verão estamos a falar de 15 litros, 30 litros de semana. Ok. E como disse há pouco, se for um terreno úmido, pode fazer uma rega semanal, é isso? Sim, sim. Questiona também o que é mais interessante, produzir vaga fresca ou vaga seca? É assim, do ponto de vista de trabalho, dá menos trabalho entregar em fresco do que secar. E corre menos riscos. Menos riscos, claro. Porque mesmo tem havido alguns dissabores relativamente às trovoadas durante o mês de agosto, as pessoas têm a vaga seca ao sol e muitas vezes apanham desgostos. Mas do ponto de vista de preço, vai dar praticamente ao mesmo. Por isso, poupam trabalho e é mais vantajoso a vaga em fresco. A nível residual, ainda há vaga fresca precisamente pelaquela terceira passagem. Os agricultores, ao fazer a terceira passagem, já têm pouca vaga e muitas vezes não lhes justifica entregar, não lhes justifica, alguns acham que por 100 quilos não lhes interessa ir à estrutura entregar e muitas vezes secam, e até porque há a cultura de ter a vaga seca, ou seja, está muito enraizado no produtor a vaga seca e eles gostam de ter sempre um saco ou dois, é por isso que residualmente ainda existe vaga seca. Mas do ponto de vista económico, quem fizer a cultura na ótica da gestão fica-lhes mais rentável a entrega da vaga fresca. Já falou um bocadinho sobre esta questão, nomeadamente quais as principais pragas e doenças que atacam o sabugueiro? Pergunta Sim, Pedro Costa. É o piolho cinzento do sabugueiro e o aranhiço vermelho. São essas duas. Ultimamente, é assim, há anos que não há necessidade de fazer tratamentos. Sim. O nível de ataque é baixo. No ano anterior não houve assim grande problema. Às vezes os agricultores optam por fazer localizado, porque a tendência deste produto é ser vendido como orgânico.
Um dos pontos Mas já fortes. tem explorações certificadas? Ainda não. Estamos a sensibilizar as pessoas para não fazer tratamentos. E até E as pessoas precisávamos, estão receptivas? era haver aqui um estudo de forma a combater o granizo e o peso cinzento de uma forma biológica, mas ainda não há nada capaz de dar resposta a isso. Sim. As Mas na sua pessoas opinião é o caminho? o caminho será esse. Aliás, um dos requisitos de todos os clientes é o controle de resíduos. E todos os lotes Claro. é feito. Os produtores têm que estar certificados Um biológicos. dos problemas que surgiu na região foi os pomares do Sabugueiros de Bordadora junto a pomares de Macieiras. Um dos resíduos que é mais ativo e que ainda esteve ali no limiar do máximo admitido foi a capetana. Sensibilizou-se os agricultores. É uma coisa muito boa, é que os agricultores têm estado com este projeto e têm-no abraçado muito e dão ouvidos ao que lhes é dito e então têm evitado a aplicação da capetana junto a esse pomar de sabugueiro e se tiverem esses sabugueiros junto às explorações das macieiras, tenham cuidado no controle de qualidade a referir isso, que têm os pomares de sabugueiro a menos de 50 metros e nós, por precaução, criamos um lote à parte, separamos esse produto, analisamos e se tiverem condições, se os níveis forem baixos, comercializamos, caso contrário, rejeitamos. E foi uma medida apontada e que tem sido eficaz nestes 2 últimos anos. Houve um ano que esteve no limiar desse resíduo e resolvemos. Os outros, do piolho e do arniço, e todas as outras substâncias ativas praticadas na região, não têm aparecido. Foi somente esse percalço da capetana que se resolveu, até mesmo em conjunto com a área comercial, definimos uma estratégia e conseguimos resolver. Sim, foram inteligentes na solução. Do ponto de vista da certificação, os produtores já estão certificados pelo Global Gap ou ainda não? Não tem havido exigência da parte da área comercial. Tem havido exigência, sim, da própria estrutura de ISO 22000 e agora o IFS, que está em fase de implementação. E eu penso que este ano, até o meio do ano, vamos ter esse certificado, não só até na baga, assim como nos outros frutos congelados que a empresa representa. Ok. Como fazem o controle das infestantes na linha? Pergunta o Pedro Costa. O controle de infestantes? Na linha da plantação. Como é que fazem o controle? Não, é assim. A nível do glifosato, certo? Ou não? Sim, é assim, era como eu tinha referido, de preferência, passar a capinadeira, não é? Claro. Caso contrário, a aplicação de herbicida, mas esse resíduo também não nos tem aparecido no mosto. Temos feito esse despisto de glifosato e não tem aparecido como limite mínimo quantificável. Está muito abaixo do limite mínimo quantificável. Ok. Sim. Ainda bem, isso é bom. Não tem havido problema em relação a isso, no entanto. Sim, mas do ponto de vista prático, os Eu produtores... penso que as associações locais, pelas apresentações que vi recentemente, estão preocupadas com isso e estão a tentar arranjar soluções para isso. Arranjar soluções. Sim, eu penso que a equipa técnica existente na região está preocupada com isso e irá a curto prazo dar respostas, pelo que me apercebi, e eu acho muito bem. É um trabalho de equipa entre associações, unidade de transformação, autarquias e produtores. Eu penso que está tudo em sintonia e trabalhar em pleno. Claro. Sim, isso faz todo sentido do ponto de vista até de porque criar sinergias. É um produto que não se pode perder, é único. Claro, é único e com uma qualidade fora de série que vocês vendem muito bem, não é? Destaca-se muito a nível mundial. Claro. E depois é um produto que a curto prazo se pode ligar à medicina e à cosmética. Nós próprios fizemos um estudo com a Faculdade de Ciências de Lisboa e viu-se mais na área de cosmética a parte da flor, com potencial.
E então o estudo está concluído, mas ainda nos falta aqui uma base de sustentabilidade comercial para enverdar por esse tipo de produtos. Está em carteira, quer da nossa parte, quer pelas associações de desenvolvimento local, também estão a estudar essa forma, e talvez será o próximo passo, porque nós o destino deste mosto tem sido essencialmente para os concentrados. E os concentrados já sabemos o potencial. É o que é, e uma forma de valorizar é talvez entrar para outro tipo de gama de produto cosmético. E os fins medicinais, os xaropes, claro. há muita gama, aliás, há uma oferta muito grande para onde entrar com este produto. Mas também houve a preocupação de dar resposta a uma região, a esta mudança, houve toda aqui uma componente política. Tem que se ir fazendo por fases, não é? Que Regional, fizeram... foi muito útil para aguentar o setor, porque ele correu riscos, 2005 até 2009 correu riscos. E houve aqui vontade de todos os intervenientes, produtores, autarquias, associações, e deu-se a volta ao texto e as coisas estão... Sim, aqui as autarquias tiveram um peso muito grande também na sustentabilidade e na inovação do negócio, não é? Temos tido todo o apoio de todas, sim. Muito bem. Quantos anos dura uma plantação de sabogueiro? Pergunta o Pedro Costa. O sabogueiro, do ponto de vista médio. O sabogueiro é muito robusto. Sim, eu posso dizer a média de 25, 30 anos, mas até pode aguentar mais. Muitas vezes aqueles sabogueiros velhos cortam-se e eles voltam a rebentar. Não tem grande problema, mas podemos apontar para os 25 anos. Ok. Muito bem. A Maria Mota questiona, gostaria de saber onde é possível encontrar varas, estacas das variedades mais comercializáveis, como indica a ficha técnica do sabogueiro, divulgada pela Inove Terra. Uma vez que foi elaborado esse estudo das variedades regionais mais interessantes, se é possível o resto do país usufruir dessas variedades? Se é possível, sim. É assim, nós temos produtores. É assim, se a pessoa quiser vir à região e colher essas estacas, basta utilizar um pomar de sabogueiro recém-podado e os agricultores cedem gratuitamente essa lenha da poda e a pessoa colhe. Se quiserem que o agricultor colha e defina e que corte os ramos da poda em estacas e forneça já as estacas, normalmente há um agricultor ou outro que entrega, mas só faz as contas praticamente à mão de obra, não é uma planta que seja cara. Não é por aí. E se for necessário, também podem aceder ao site da Regi Frutas e contactam o administrativo ou o técnico e eu resolvo isso de uma forma ou de outra, ou o produtor a fornecer ou nós arranjarmos esse material gratuitamente. O material está disponível e um custo. Sim, agora é assim, as podas foram realizadas mais até final de dezembro, agora pode haver um pomar ou outro mais atrasado, mas já é mais difícil arranjar. É mais difícil arranjar neste momento, claro. Mas quem estiver interessado em estacas, basta falar connosco. Liga para os contactos do Regi Frutas ou manda um mail a dizer que nós entramos em contacto e resolvemos isso. Ok, muito bem. João Moreira diz, meio hectare de sabogueiro precisa quantas horas para poda de inverno? Eu já falou aqui, já indicou. Em que mês é realizada a poda? Em que mês Falou em 4 homens, 1 hectare por um dia, não é? Nós estamos a falar de 4 homens, 1 hectare, 2 homens podam 1 hectare num dia, meio hectare num dia, não é? E até ao final de janeiro. Porque, por exemplo, este ano já está a começar a brilhar. O sabogueiro está a começar muito cedo. Também há uma vantagem do sabogueiro. Mesmo às vezes brilhando cedo, com as geadas tardias, não tem havido grandes quebras de produção. É muito resistente às geadas tardias. A nível de aleatoriedades climáticas, o que o tem afetado mais é mais o granizo. A geada nem tanto, não é grande. E na vossa zona já há sim. A geada não é grande problema. Às vezes já tem os botões florais bem definidos e geadas fortíssimas em cima dele, neves, até mesmo neve, tem aguentado bem a produção.
representa quebras muito Mas do ponto pouco de vista significativas. do granizo, O granizo aí falou já... da questão do granizo, que é uma realidade, até as mais maceiras têm sofrido imenso, não é? A questão Sim, é se aqui já nesta tem alguma região. estratégia com os produtores no sentido de combater essa questão. Sim, a zona da Armamar, que é uma das zonas produtoras de sabugueiro, já está a desenvolver mecanismos para evitar o granizo. Vamos ver se resulta, espero bem que sim. E pode ser uma solução, quer para a maçã e também para o sabugueiro, que está ali junto, Claro. está no mesmo concelho, certo? Vamos ver, estão a ser tomadas medidas nesse sentido e espero bem que resulte. Até porque é um problema que veio para ficar, com certeza. Qual o sistema de condução e compassos mais utilizados na cultura sabugueira? Os 3,5, 4 para solos menos desfavorecidos e os mais fortes convém utilizar 3,5, 4,5, porque tem um crescimento vegetativo muito forte e depois começam a cruzar ramos entre si e depois afeta a produção. Pode afetar a produção, por isso aí nos terrenos mais fortes podemos fazer 4,5 por 3,5 e mais fracos 4 por 3,5. E o sistema de condução? O sistema de condução da poda. Estava a falar na poda. Da formação da planta. A formação era como eu falei anteriormente, é assim, nós formamos um pouco a taça baixa a meio metro do solo, em que eu talvez seja melhor passar a fotografia para perceberem melhor, se não se importa. Sim, é um pouco... Aqui, sim. este exemplo, por exemplo, aqui, é isso mesmo. a meio, aqui formou-se aqui uma taça, não é? Exato. E com ramos laterais, e os ramos principais, estamos aqui a falar em 4, 5 ramos, e depois nestes ramos principais formar a tal taça e deixando aqui os talões de 2 olhos, formando o sabugueiro desta forma. E aliás, a condução é muito importante por causa da alternância. O sabugueiro sofre da alternância de produção, ou seja, no ano anterior foi um ano de boa produção, este ano é um ano alternante, estamos a contar com uma redução de 150 toneladas de sabugueiro em 2022, porque precisamente pela condução. Também pode ser a sensibilização das podas aos agricultores, também pode aumentar aqui a produção. Porquê? Porque ao fazer este tipo de poda, nós podemos deixar varas a produzir como promover a produção do próximo ano. Ou seja, não deixar a carga total, não querer as varas todas que rebentaram. Por exemplo, as varas que rebentaram em 2021 vão produzir em 2022, mas nós podemos querer todas. Mais vale uma vara ou outra que vai produzir em 2022 cortar para promover a produção do próximo ano e evitar a alternância e arranjar aqui um equilíbrio. Um equilíbrio, sim, sim. Interessa ter médias anuais, pronto, interessante, não é? Sim, equilibradas pelo menos, até porque nós temos compromissos comerciais e que não convém falhar. Claro, sim, até para vocês gerirem essa questão sim. junto dos vossos clientes, porque senão é complicado, não é? Exatamente. Quando há grandes diferenças anuais, torna-se difícil. Penso que está esclarecido, no entanto. Pedir-lhe para, por favor, tirar o compartilhamento. Diga? Terminar, por favor, o compartilhamento da tela. A apresentação. Ok, peço desculpa. Não consigo visualizar o chat. Ok. É isso, obrigada. Ora bem, vamos passar então a outras questões. Maria Mota fala da questão, e o mercado espanhol? Não seria interessante explorar a venda da vaga a unidades de transformação em Espanha? Já visitei a Regi Fruta e tem realmente um tamanho que merecia ter um maior número de produtores a fornecer. Como se consegue obter as varas? Já falou um bocadinho dessa questão. Teria de haver uma campanha de divulgação para atrair jovens agricultores? Pois. Sim. Pronto, no fundo é a questão da divulgação de negócios junto a novos, é a questão do mercado, entrar no mercado espanhol.
O mercado espanhol, sim, nós entramos no mercado espanhol nas frutas congeladas, mas ainda não tivemos procura pelo mercado espanhol na Baga. Na Mas também lhe Baga, confesso, estou a ver. nós neste momento com os 5 clientes, temos bastantes clientes. Já temos alguma dificuldade com a pouca vaga começa a ser pouca vaga para os Para clientes os clientes que temos. que têm, não é? Sim, sim. Começa a não ser uma preocupação a procura de novos mercados neste momento. Sim, mas isso pode ser uma oportunidade também, não é? Pronto, mas no entanto, é assim, nós por acaso estamos no mercado espanhol de outros frutos, mas na vaga de sabogueiro ainda não surgiu essa oportunidade. Na Áustria, Polónia, Holanda estamos, a Alemanha, e o mercado nacional também está a ganhar dimensão e que nós também achamos interessante, porque que também queremos criar a economia nacional. Sim, claro. E é assim, o mercado nacional está a ganhar dimensão e também temos que ter aqui noção que para concentrados, um caminhão de concentrados, ou seja, um caminhão de 25 toneladas, 20 toneladas é água. Ou seja, depois de concentrado ficam 5 toneladas. E aqui podemos todos ganhar. E o mercado nacional está a ganhar crescimento. Cresceu muito e estamos com parcerias mesmo de desenvolvimento de estudos e a forte aposta também será o mercado nacional. Okay, Nós andamos de fora para dentro, até porque a seca era valorizada somente no exterior. Entretanto, foram criadas condições em Portugal também na transformação deste produto, que eu acho muito bem. Claro. Sim, temos um mercado aqui ao lado, temos uma Sim, forma de valorizar o que é nosso e contribuir para a economia nacional. Com certeza, é isso. Também tudo bem, ambiciona-se a exportação, foi tudo exportação, crescemos na exportação, mas se os nossos vizinhos querem, nós também temos que olhar pelos vizinhos, não é? Claro. Sim. Pelo nacional. A mecanização, que tipo de tratores e equipamentos são necessários para tratar o pomar de saboeiro? Equipamentos são necessários para tratar? Sim, tipo de tratores e equipamentos são necessários para cuidar É bem assim, da cultura de saboeiro? aquilo não tem assim tanta mecanização. Mecanização. É o caso que mais vale quem tiver um pomar de sabogueiro, se for só o sabogueiro, compensa mais a fazer aquisição de serviços. Porque mesmo para tirar os infestantes com capinadeira basta 2 vezes por ano, não é por aí. E a nível de adubações Ou foliares, seja, é para triturar a lenha e depois na primavera capinar a erva, no fundo. É basicamente isso. Os tratamentos, temos a arranjar forma de não ser feitas aplicações, reduzir ao mínimo, não é por aí. Não é preocupação. Não é preocupação. É mecanização. Mais vale fazer aquisição de serviços. Não vale a pena promover a compra de máquinas para ser poder. Muito bem. Manuel Sousa questiona: a polinização e vingamento são fáceis ou requerem cuidados especiais? A polinização dos pomares e vingamento são fáceis ou requerem cuidados especiais? Muito fáceis, não há problema. Muitas vezes ocorrem com amplitudes térmicas, com diferenças de amplitudes térmicas brutais na região e não afeta propriamente a produção. Aqui é mais a condução e pode afetar aqui um pouco a alternância na produção. É importante uma boa condução na poda. O resto não é muito preocupante. A única coisa que é inimiga da cultura é aqui mais o granizo. Fazem mondas de frutos nos cachos? Não há necessidade. Não há necessidade. Okay. Se eu plantar um sabogueiro em março de 2022, que produções posso esperar nos próximos 4 anos? Se plantar em março, que produções é que pode... A produção começa à terceira folha, no 4º ano, sim, terceira folha, terceiro e 4º ano, é que começa com produções de 2, 3 toneladas hectare. 2 toneladas hectare. Só se for um solo muito forte, em que eles atinjam um vigor muito forte, que possa ir às 3 toneladas. E como é que evolui do ponto de Ao vista? 4º, 5º ano, assim ao 3º ano, 2 toneladas, ao 4º, 3 e ao 5º já poderá ir a 5, 6, à vontade. Depende do solo, depende se também faz uma fertilização boa na plantação
e se tem rega, não é? Evidentemente. O André Costa pergunta como será o mercado sabogueiro nos próximos 5 anos? Estável. Pode dar essa previsão? Estável, sim, estável. A cultura mista de sabogueiro e mirtilo poderá ser interessante, uma vez que é uma planta muito melífera e que floresce antes do mirtilo, trazendo Mista com o mirtilo. Sim. Mista com o mirtilo deixa de dar, porque ela assombra muito. E qualquer cultura que seja assombrada deixa de produzir. É o que acontece nas videiras debaixo das oliveiras, vai acontecer precisamente o mesmo. Não é viável, não é viável. Mas se tiveram um terreno um ao lado do outro, acho que Aí poderá sim, ter uma mais-valia. estava a intitular misto, ter a mistura, o mirtilo com o Pois não sabogueiro. sei o que é que a Maria Mota, mas de qualquer modo podemos a pergunta falar é dos nesse dois sentido. cenários. Às vezes o misto intitula-se as oliveiras com as videiras, Sim, e mesmo de sim. bordadura acaba por as videiras que estão junto às oliveiras não produzem nada, não é? E há casos específicos disso, exemplos práticos. Agora, pode ter uma produção de mirtilo num campo e uma produção de sabogueiros no outro, não há problema nenhum. Se calhar ele devia estar a referir mais a isso, não é? Sim. E aí é viável, mas a questão da polinização não interfere uma com a outra, não é por aí. Onde, quem, quando adquirido, já falou, basta contactar a Regi. Sim. A capinadeira é para entrelinha, não? Sim, é assim, entre linha, mas se eles tiverem espaço suficiente. Na linha também é possível, também não é? pode, se tiver um compasso que permita passar o trator, depende também do trator. Depende do compasso de plantação que aplicar. Se calhar também pode ser uma alternativa para acabar com os herbicidas, aumentar o compasso entre o sabogueiro e promover ali uma alfaia mecânica que resolva esse instante para acabarmos com os glifosatos e afins. Diz que o granizo que aqui em Espanha, França e Itália, que usam redes, mas que é dispendioso. O sabogueiro não sei se já tem essa experiência cá em Portugal. Temos a experiência de redes nas macieiras, sim, mas que é muito eficaz. Sabogueiro. Eu próprio já assisti a granizo em direto debaixo das redes das macieiras e é muito eficaz. Nos sabogueiros também ia resultar, mas neste momento para a cultura em questão acho que não justifica. Acha que não tem viabilidade? É assim, tem, se calhar tem. mas é dispendioso. Mas já existem fundos públicos para esse tipo de investimento, e agora estão medidas abertas de apoio ao investimento. É assim, são investimentos o que se aplica na macieira também se pode aplicar no sabogueiro, depende da carteira de cada um e da vontade e profissionalismo de cada um. Eu costumo dizer que em todas as culturas há pessoas que perdem dinheiro, umas que trocam dinheiro e outras que ganham. É isso, sei, com certeza. E tudo depende do empreendedorismo de cada um. E, por isso, quem sou eu para dizer que não? Mas do ponto de vista histórico tem havido muitas penalizações na região pelas ocorrências do granizo? No sabogueiro, mesmo em anos com muito granizo, pode nos afetar entre 100 a 150 toneladas, que é o histórico que nós temos tido nestes últimos anos. E não afeta a produção dos anos seguintes? Não, porque é assim, no fundo, o granizo bate no bago, o bago cai. Na maçã tem uma depreciação qualitativa. No sabogueiro tem uma depreciação quantitativa, porque bate no cacho e o bago cai. Não fica, a moça não fica no bago, não lhe afeta a qualidade. Enquanto que na maçã e na uva afeta a qualidade, e na uva pode afetar a quantidade e a qualidade. No sabogueiro afeta a quantidade, mas mesmo nos anos crónicos, mas não afeta também a planta em si? Tivemos aqui uma variação de 100 a 150 toneladas que não pôs em causa a estrutura nem o setor. E a planta não é afetada? É assim, afeta o ramo. Porque tem o ramo da produção do ano seguinte, o lançamento que vai produzir no ano a seguir, sim. Certo. Até porque, mas também é preciso ser um granizo muito crónico. Por acaso já vi
Sabugueiros foi há 2 anos, em que afetou essas varas. Infelizmente afeta, mas depois na média geral regional não foi assim tão significativo como foi, por exemplo, nas outras culturas. Não teve tanto Não, impacto. não cria tanto impacto negativo como cria nas outras culturas. Ok, muito bem. Um pouco por aí. Maria Ferreira questiona: qual o potencial de comercializar a flor de sabugueiro? Não sei se... Qual é o potencial da comercialização da flor? Da flor, sim. Assim, é alta. Nós Já fomos tem algumas informações sobre... Tenho. partilhar connosco também? Temos, até no próximo ano, aliás, no ano anterior, foi-nos solicitado este tipo de comercialização. Mas vamos ver, talvez este ano, não sei se vamos fazer a título experimental uma pouca quantidade para ver esse ramo do negócio. Até porque já tem algumas investigações nesse sentido, não é? Temos investigações e temos um cliente interessado. Mas, de certa forma, é como lhe digo, nós temos pouca quantidade para os clientes que temos relativamente ao mosto de baga. E Sim, aqui, mas isso pode aqui, ser... é assim, eu tenho um colega que às vezes diz a título principal, título de brincadeira, era bom tirar a flor e ela produzir baga. Claro, uma coisa depois já não dá a outra. Ela arrebentar, o sabugueiro arrebentar outra vez outros lançamentos e ter baga outra vez. Porque Claro. nós também, se tirarmos a flor, não temos baga. Sim, mas a flor pode ser uma oportunidade para outros concelhos trabalharem outro ramo do negócio, por exemplo. Também já pensei nisso, porque é assim... Por causa da logística e não é um produto, se calhar, não é uma situação tão parecida. Fala num ponto importante, porque às vezes temos abordagem de outros concelhos, de outras regiões. Pois, imagino que sim. E há aqui um fator, que é a cor violeta e o brinco. E eu posso dizer, por exemplo, eu sou de Lamego, tenho uma exploração agrícola de maçã, distante da zona produtora de baga, cerca de 15 km. Já tentei ter baga de sabugueiro e não consigo. Porquê? É uma zona com uma altitude já de 750 metros, tem noites muito frias de verão e não consigo produzir baga no período de comercialização da baga na região principal produtora. E não consigo ter bricos de 14, tenho mais baixo. E a cor não é violeta. Não é violeta. É castanhado. Agora, se me disser, posso produzir flor aí? Possivelmente sim. E pode ser interessante para abrir o leque ou potenciar o sabugueiro em outras regiões. Outros produtos, outras regiões. É assim, estamos tentando talvez experimentar este tipo de comercialização na flor a título experimental este ano, com base no que acabou de dizer, poder abrir a oportunidade a outras regiões na produção de sabugueiro. Que eu contra mim falo, eu queria ter maçã e também queria ter sabugueiro, porque estou neste desafio, estou neste projeto, mas não consigo. Tudo se vais construindo, não é? Sim. Fica o desafio, Engenheiro César Pereira. Vamos este ano tentar a comercialização de alguma flor para o desenvolvimento de futuros negócios e é uma oportunidade para outras regiões, sim. Muito bem. E em breve voltaremos. Depois também há outro fator. Eu, por exemplo, a produção tardia não atingindo o tal brix e a cor, assim como há outras regiões que produzem mais cedo e até com qualidade, quer de cor, quer de brix. Só que, para isso, essas regiões teriam que criar massa crítica para que depois também a unidade justificasse abrir para essa região. Também, se for só um produtor a fazer fora da região, chegar lá com 2, 3 toneladas, não dá para ligar a máquina. Mas, na sua opinião, que quantidades é que estaríamos a falar para criar essa massa crítica? Eu acho que para a máquina a funcionar, no mínimo 100 toneladas.
porque, como eu referi na apresentação, nós tivemos dias de entrada de 150 toneladas e nós demos resposta num dia. E vocês deram resposta. Nós, da resposta a 50, 60 toneladas, demos resposta em 5, 6 horas. Nós temos capacidade de resposta em 12 toneladas hora, para ter noção, no mosto. E depois também, lá está, fora, produzir em contraciclo, ter outra região é como se estivesse a pôr a empresa a produzir em contraciclo. Também tinha que ser muito concertado com a área comercial, nomeadamente até as empresas do mercado externo, que temos datas muito precisas para a comercialização do produto, porque eles conciliam a transformação da nossa baga com a dos países do leste, porque são empresas que transformam também, fazem os concentrados de outros frutos, e muitas vezes têm que parar 2 dias para fazer baga, e não vão parar só para a baga nacional, para a nacional e de outros países. E então tem que ser tudo muito concertado. Para haver um desafio de outra região, assim, penso que a direção da Regi Frutas está, eu sou funcionário, uma proposta que eu lhes possa fazer nesse sentido, eles estão abertos a isso. Pelo contrário, ninguém quer fechar portas a nada, nem a regiões, porque somos todos portugueses, temos que encarar o setor como nacional. Mas tem que ser feito de uma forma concertada. Agora, nós temos até baga de outras regiões vizinhas. O que é que me fazem estes produtores? Em pleno agosto, trazem-me uma amostra. Por exemplo, tenho um produtor de São Pedro do Sul. Trouxe-me uma amostra, mandei para a universidade, controlamos-lhe o fator gama da cor, controlamos-lhe o açúcar durante aquele período e vimos que ele conseguia produzir em sintonia com a região produtora. E outros parâmetros. E sim, chegaram cá a entregar alguma baga. Agora, há aqui o fator distância, traz custos, há muitas coisas a ponderar, mas a região está aberta a todos os outros concelhos, desde que se torne viável a produção nessas freguesias ou concelhos. Mas a ideia que referiu há pouco da baga em flor pode ser uma alternativa muito boa. Se conseguirmos dar um valor acrescentado significativo, podemos produzir em todo Portugal. Até eu não consigo produzir baga em bagos, produzo flor. Claro. E aí podemos olhar para a fileira de uma forma diferente também. E com uma estratégia diferente. Pode ser uma oportunidade, mas por acaso surgiu-me, posso dizer, foi o mercado francês a solicitar baga em flor. E até está pensar vir cá em maio e ver nós estudarmos essa oportunidade e ele também ver essa oportunidade de aquisição de alguma baga, de alguma flor, peço desculpa. Porque a baga está toda... Nós, neste momento, podemos dizer, se tivéssemos o triplo de baga, vendíamos-la toda. O triplo de mosto de baga, tínhamos clientes que levariam todo, sem problema. Vamos ver. Temos que incentivar mais produção. E também o sensibilizar os jovens. Isso é muito importante, também profissionalizar um bocadinho mais as explorações, do ponto de vista técnico, se calhar, não é? E sensibilizar os jovens, porque claramente isto é uma cultura que pode ter muito potencial, quer na produção do mosto, quer na produção das flores. E tem que ser vista como um complemento económico familiar. E acaba por ser ainda bastante, é muito representativo aqui nestes concelhos. É até com maior representatividade em Tarouca e Armamar. Isto, do ponto de vista do investimento, por acaso é uma questão que... O investimento na instalação não é muito significativo, até porque a planta... Mas quais são os valores médios? Que valores é que tem? Eu não queria muito entrar por aí. Sim, mas intervalos de valores, não é? É sim, podemos aqui contabilizar os custos de rega, os custos de uma lavoura profunda, uma ripagem ou sorriba. Custa que é 5.000 euros por hectare? Ou nem tanto. Se for preciso uma sorriba,
depende do terreno, se for preciso sistematizar em patamares, de 4, 5 mil euros é passo horrível. Claro, sim, sim. Se for alguém que venha colher as estacas, arranjo-lhe o produtor que lhe ceda gratuitamente, o custo das plantas é zero. Tenho aqui agricultores com pomares com terrenos junto ao rio, terrenos fortes, mais profundos, com uma lavoura profunda, um trator com uma charruela a lavrar profunda, bastante fundo, aqui 70, 80 centímetros, consegue ter bons resultados na plantação. Assim como pode também utilizar um ripper, também uma máquina com um ripper consegue ripar 1 hectare num dia, praticamente. Sim, claro. É tudo depende, tem que ser estudado caso a caso. Claro. Eu já vi instalações de hectares por 1.500, 2.000 euros a ser viáveis, assim como outros a custar 5, 6, 7 mil euros, depende, caso a caso. Agora, muitas das vezes o agricultor, devido a que a instalação seja a preços bastante baixos, optam por não fazer projeto. Acaba por ser mais rentável fazer sem projeto do que estar com estes custos, com esta envolvência. Sim, fazem com capitais próprios, não é? Porque também estamos a falar em campos pequenos, 2.000 metros, 3.000 metros por hectare. Talvez se estivermos a falar aqui 4, 5 hectares, que tenha que fazer sistematização do terreno, que seja um terreno com preciso de água, muita água, em que tenha que se fazer charcas, que tenha que se ter bons sistemas de rega, uma boa sistematização, já estamos a falar aqui em valores para aí de 7 ou 8 mil euros ou até 10 mil euros ou 12 mil, que penso que a elegibilidade dos projetos poderá atingir esses valores. Mas tudo depende de caso a caso. Agora, se a maioria das pessoas está a pensar assim, eu herdei até um terreno, não sei o que lhe vou fazer, tem lá gestas, silvas, eu até tenho disponibilidade para tratar dele. Se é um terreno fácil de lavrar, de fazer a sistematização ou uma lavoura profunda, porque é que se vai gastar muito dinheiro? Então, dá um ripper ou uma sorriba rápida e pede estacas e planta, até com mão de obra própria, e tentar fazer do ponto de vista familiar, que é mais o futuro desta cultura. Isso, aí já tem grande impacto. Porque fazendo a ótica da gestão, como o valor faturação a hectare, na ótica da gestão já estamos a falar em valores totalmente diferentes. Porque aqui, se formos a ver, é assim, pelo preço praticado, pela produtividade a hectare é muito semelhante à vinha. Só com uma valência, é que tem baixos custos de produção. Não estou eu a dizer que agora estou aqui. É assim, é uma boa alternativa para o setor agrícola e também para quem vive de serviços e que tem alguns terrenos e precisa de rentabilizá-los. Ok. Fica já a promessa, ou convite, diria mesmo assim, depois voltar numa nova oportunidade para nos falar da questão da flor. Então. Espero bem que sim. Vamos ver. Assim esperemos então, José. Olha, obrigada. Foi um gosto tê-lo por cá e gostamos muito desta sua, de nos falar sobre a cultura e da sua experiência na fileira do Sabogueiro e dos desafios também que tem pela frente, não é? Destas novas oportunidades de mercado e dos produtores, agregar, trazer gente nova, sangue novo para a região e para a fileira. Por isso, os desafios são grandes. O maior desafio foi há 11 anos atrás, mas continua sempre a ser um desafio. É isso. Aliás, claro. Quer esta cultura... Ou agora desafios diferentes, não é? Quer esta cultura e as outras existentes. E as outras, a nível nacional, cada vez mais temos desafios pela frente no setor agrícola. Cada vez mais, pela competitividade que existe no mercado global. Espero que corra tudo bem a todos. E vai correr. Não, vai correr com certeza. Só pode correr bem. Ok. Pronto. Obrigada e nós encontramos então na próxima semana para mais um Agroamito. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.